Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, situado ali na Travessa Tigresa 282, no Jardim Conquista. E é um grande prazer voltar aqui para estar comentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um novo trimestre, com uma nova lição, e para nós é um grande prazer. Nós vamos falar sobre missões, né? E nós temos um prazer de estar aqui com os irmãos para falar sobre isto, né? E a capa da nossa revista é Lições Bíblicas, né? Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, é um prazer estar aqui com os irmãos para nós falarmos a respeito da Escola Bíblica Dominical. E nós temos aqui o nosso título da nossa lição de hoje é A Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico. Então, a Grande Comissão é a igreja, é todos aqueles que foram chamados por Cristo para falar do Evangelho, e o enfoque etnocêntrico é uma forma de olhar as outras etnias, né? Mas sempre colocando Jesus como centro de todas as coisas. Então nós vamos olhar para as outras culturas e na hora de levar o Evangelho é importante que você não despreze, mas que você possa entender as outras culturas. O nosso textuário diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, verso 15. Então essa já é uma ordem imperativa do Senhor Jesus, dizendo, ide por todo o mundo. Não é apenas pelo bairro, não é apenas pela minha região, mas é por todo o mundo. E pregar o Evangelho a todas as criaturas. Nossa verdade prática diz, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, o próprio Deus, lá em João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o próprio João, escrevendo, já diz que Jesus morreu por toda a humanidade. E a nossa verdade prática já universaliza, dizendo que realmente a pregação do Evangelho tem que ser universal. As nossas leituras diárias, elas estão aí, né? A seara é grande, são poucos ceifeiros, esforçando-se para pregar onde Cristo não foi anunciado, cheios do Espírito para cumprir a grande comissão. Deus deseja alcançar os povos do mundo inteiro. A missão da igreja de expandir o reino de Deus em todas as nações, arrependimento para perdão de pecados. A nossa leitura bíblica está lá em Marcos 16, 15 e 18 e Mateus 28, 19 e 20. Então nós temos aí a nossa leitura, começando em Mateus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então nós temos aí a nossa leitura bíblica, que é Mateus e Marcos, deixando claro qual é realmente a missão desta grande comissão, que é levar o Evangelho para todas as partes do mundo.
Então, nossa lição começa falando de missionários, né? Então, se a gente for analisar mesmo, essa lição ela vai falar de várias coisas, né? E uma das coisas importantes que a gente viu aqui é que a nossa primeira lição ela fala a grande comissão, o enfoque etnocêntrico. A lição de número 2 ela vai falar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. A lição 3, missão transculturais no Antigo Testamento. A lição 4, missão transculturais no Novo Testamento. E a lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. A lição 6, orando e contribuindo e fazendo missões. A lição 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Lição 8, missionários fazendo tendas. E lição 9, a igreja e o sustento missionário. E a lição 10, o desafio da janela 1040. E a lição 11, missões e a igreja perseguida. Lição 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. E lição 13, o propósito de missões. E lição 14, missões e a volta do Senhor Jesus. Então, nesse trimestre, nós teremos 14 lições, né? Então, é interessante a gente observar que teremos 14 lições. Muito bem. Dentro da nossa introdução, o importante é que a gente tem que levar em consideração que essa lição desse trimestre, nós vamos falar da obra missionária, né? E nós vamos começar falando que a temática da nossa lição é até os confins da terra. Olha que interessante, né? Até os confins da terra. Então, se a gente parar para analisar a capa da nossa lição, a gente vai ver aí, né? Até os confins da terra, né? Essa é a nossa lição, ok? Muito bem. E analisando aqui, quando a gente falar assim, então quer dizer, todos os povos, né? Nós temos que anunciar até a volta do Senhor Jesus. O próprio Mateus vai falar lá em capítulo 24, né? Que todos precisam ouvir a respeito do Senhor Jesus, ok? E aí entra a missão transcultural, que é atingir outras culturas com o evangelho. Então nós precisamos formar missionários, enviar esses missionários para ir a outros países, a outras culturas, levar o evangelho. Então a nossa primeira lição vai ter esse enfoque etnocêntrico, né, em relação à comissão com as missões transculturais. Então, o pastor que vai comentar essa lição é o pastor Wagner Gabi, que é líder da Assembleia de Deus ali em Curitiba, tá? Ele é conferencista, advogado, escritor, né, escreveu vários livros da CPAD, como Doenças do Século, Planejamento. Então nós teremos aqui uma ótima lição nesse trimestre. E o nosso objetivo da nossa lição é conceituar a grande comissão, explicar missões transculturais e afirmar a visão global do evangelho no mundo, tá? Então, nós vamos falar sobre a grande comissão. O que é essa grande comissão? Que dá uma ideia aí de um comissionamento, né, para algo, ou seja, um chamado a desempenhar uma ação. Então, a grande comissão aí de Jesus, né, para nós tem a ver aí com missões transculturais. E daí nós temos que ter essa visão global do mundo, né? Então nós vamos começar pelo nosso bairro, ou melhor, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos, né? Nossa vila, nosso bairro, e depois nós vamos expandindo para nossa cidade, para outras cidades, para outros estados e também expandindo para outros países. E aí nós vamos cumprindo o nosso objetivo. A introdução nossa vai dizer o seguinte: dentro da nossa introdução, nós vamos falar a respeito da obra missionária, né? Então é um convite aí a refletir sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda criatura. Então, por isso, nessa primeira lição, né, o nosso propósito é esclarecer a respeito da grande comissão e conceituar aí, desenvolver o tema de missões transculturais, apresentar uma visão global da mensagem do evangelho ao mundo. Então nós vamos ver aí missões que é uma ordem divina. Então Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com todos nós, e precisamos falar sim, né, para darmos início aí à obra
que ele iniciou por intermédio aí da sua morte na cruz do Calvário, ok? A palavra-chave dessa lição é etnia, que são as nações, né? As outras culturas. E o primeiro tópico nosso fala sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? Tá? E quando a gente fala grande comissão, é realmente o mandamento do Senhor aí para a igreja proclamar o evangelho a todas as nações. Então, este mandamento aí tem rastros do Antigo Testamento, lá em Isaías, né? Quando a gente vê lá em Isaías, nós vamos ver lá Isaías falando sobre isso, versículo 22. Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que interessante, né? Então nós temos lá Isaías falando sobre isso. Também temos Gênesis, né? Falando sobre isso. E Gênesis vai falar assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, tá? Então está fundamentado também no Novo Testamento, está lá em Mateus 9:37, vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos, e a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós temos aí toda essa base, né? E nós temos lá a leitura bíblica, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, né? Tá lá, uh, tá lá em Mateus capítulo 28, né? Verso 19 também diz assim: mas opondo-se aos judeus foi-me forçoso. Não, aqui lá em Atos 1:8 também diz assim, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então nós temos aí já uma base, né? Então dessa forma a grande comissão tem que ser assim entendida, né? Após a ressurreição do Senhor Jesus, que foi dada aos seus discípulos, né? Então nós temos Mateus 28, 18 ao 20, que vai falar sobre isso, né? E chegando Jesus, falou, dizendo, me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então nós temos aí já o mandado da parte do Senhor, né? Nós temos Marcos 16:15 também, que vai falar sobre isso, temos Lucas, temos João. Então, a respeito dela, James Hoods Taylor, que foi um missionário inglês na China, por 51 anos disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. A pergunta que se fica é: eu estou ou não obedecendo ao mandamento de levar o evangelho a toda criatura? Segundo ponto, a questão cultural. Então nós temos aí o ID de Jesus, né, que é atravessar as fronteiras e levar o evangelho a outras culturas, né, que é um desafio da obra missionária. E levar o evangelho aí não é desprezar outras culturas, não, de forma nenhuma. É entender essas novas culturas e levar o evangelho a elas, ok? Jamais você vai impingir ou obrigar que as pessoas aceitem. Tem que ser algo feito de forma que deixar o Espírito Santo trabalhar. Então, a cultura de um povo deve ser avaliada, deve ser e provada pela Escritura. Se por um lado a cultura é rica em beleza, bondade, pois o mundo foi criado aí à imagem e semelhança de Deus bom e amoroso. Então nós temos que entender aí que o homem passou por um processo de queda, né? Foi manchado aí pelo pecado e as ações demoníacas estão atuando na vida de várias e várias pessoas. Então nós temos que estar pronto aí a pregar o evangelho além das nossas fronteiras e preparar-se para esse grande desafio, tá? Então é importante que a gente entenda essa questão. E nós temos o terceiro subtópico aí, a ordem de fazer discípulo em todas as nações.
Então nós temos aí a palavra nação, né, que é um termo etnos também, que se refere a grupos étnicos, e não primariamente países, né? Nós temos aí grupos étnicos dentro de alguns países. Tem países que tem mais de um grupo étnico, né? Então, um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um grupo, né? Um povo culturalmente definido com uma língua, uma cultura própria. Então, de acordo com alguns missiológicos, né, há no mundo 24 mil etnias. Então, quase a metade desse ainda não foi. Então, nós temos aí 12 mil etnias que ainda não foram evangelizadas e precisa ser evangelizada. Será que isso comove a você, comove a mim? Eu estou preocupado com isso? Eu tenho coragem de me colocar à disposição do Senhor para ir a outras nações e levar o Evangelho? Então, há milhões de pessoas ainda que não ouviram o Evangelho. E eu preciso fazer isso através das redes sociais, eu preciso fazer isso através da minha ida, ou através da contribuição sustentando missionários que estão indo fazer o trabalho. Então é urgente, é imperioso, é esse clamor do apóstolo, né? Esforçando-me de todos os modos a pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Então Paulo já tinha esse objetivo de levar o evangelho não onde Cristo tinha anunciado, mas onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Você se preocupa com isto? Tem no seu coração esse desejo de levar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado? Então é importante você pensar um pouquinho, que essa lição fale ao seu coração. A eficácia e os objetivos da grande comissão é o quarto subtópico nosso, né? Para ser eficaz e cumprir os seus objetivos, a grande comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Então Deus ele não quer enviar as pessoas de qualquer jeito. Então é importante que você ore, que você jejue, que você busque o batismo com o Espírito Santo, que você busque o revestimento do Espírito Santo. Então a partir daí você está revestida, você está capacitada para ir levar o evangelho. Porque quem convence o homem do pecado, quem regenera, né, é o Espírito Santo. A gente sabe disso, que o Espírito Santo ele tem a função de convencer o homem do pecado, do juízo e da morte. Então é importante a gente entender essa união nossa com o Espírito Santo, tá? E o Espírito Santo também ele capacita aí, né, os homens a confessarem o Senhor Jesus. Então, nós temos que levar em consideração que deixar isso a cargo do Espírito Santo. Então, uma igreja precisa estar pronta aí para atingir os seus objetivos aí, que é proclamar o evangelho em palavras, ações, né, a toda criatura. E além, depois de pregar o evangelho, vem o segundo passo, que é discipular os novos convertidos, né? Para que eles se tornem seguidores, integrá-los, né? Espiritualmente, socialmente, a uma igreja local. Então ele vai lá, prega o evangelho, faz o discipulado, faz a integração, né? Para que essa pessoa venha crescer na graça e no conhecimento, por intermédio aí da ação do Espírito Santo na vida dele. Aí ele passa a desfrutar aí, né, da comunhão dos irmãos. Então, resumindo aí, a grande comissão aí é um chamado para anunciar o evangelho a toda criatura em qualquer lugar. Aí nós temos o nosso segundo tópico, que é missões transculturais. O que é o conceito? O prefixo trans tem sido muito usado para outras coisas, né? Mas aqui nós vamos falar do trans, que vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Em linhas gerais, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do evangelho. Então, esse trans aqui tem o sentido de você sair da sua cultura e ir para outra cultura, porque a palavra é movimento para além de. Então é importante a gente ver aí que o missionário tem que ter esse pensamento transcultural, ok? Então essa mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, né? Mas alcançar todos os quadrantes da Terra. Por exemplo, nós temos uma missionária, amiga nossa, que vai evangelizar, tem o propósito de evangelizar os muçulmanos em alguma parte do mundo. Mas para isso ela precisou estudar,
esses muçulmanos aqui no Brasil, ela fez vários cursos, ela foi trabalhar junto aos muçulmanos para entender a sua cultura, para entender a língua, para entender os costumes, para que quando ela estiver lá no país onde ela vai trabalhar, ela possa já ter esse entendimento da cultura e, através de entender a cultura, introduzir o evangelho. Então, é importante esse conhecimento aí da cultura, né? Então, é importante a gente levar essas boas novas a outras culturas. Segundo tópico diz visão transcultural da Bíblia, né? Então, quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido, né? O Antigo Testamento registra aí a revelação de um Deus missionário, né? Em pelo menos 3 ocasiões específicas, de Gênesis tratou sobre isso. Toda a humanidade, não somente uma nação. Olha lá, Gênesis 3,15. Olha o que diz Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Quando Deus disse isso lá para Adão, ele estava se referindo a toda a humanidade, né? E nós temos também Gênesis 6,11, né? Que vai dizer, e Deus disse, quem te mostrou que estava nus? Olha, Deus está falando lá com verso 6, né, 11. Lá com Adão, olha, verso 6, 11, né? Comeste tu da árvore que te ordenei, que não comeste? Então, tudo isso está se referindo a essa questão de toda a humanidade. Gênesis 12, verso 3 também nós temos aí, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando Deus chama Abraão, já tinha o propósito de que todas as nações seriam abençoadas. O que é isso? Isso é um projeto transcultural, sem dúvida nenhuma, tá? Então, missões transculturais têm esse mesmo apelo, né? Então a igreja aí é a missão da igreja. A igreja aí, né? Esta é a igreja, ela é uma agência executiva de missões, né? Então é importante a gente ter essa ideia, né? Deus não escolheu outra instituição mais importante do que a igreja, né? E ele capacita aí de forma financeira esse grande empreendimento aí. Então ele escolheu a sua igreja, estabelecendo na terra, com a missão de expandir o seu reino a todas as nações. Então é importante levar o evangelho a todas as nações. Então eu preciso ter isso na minha mente, eu preciso ter isso no meu coração, para que eu possa entender essa situação. Então dentro desse propósito aí, é importante a gente ter isso, né? E aí nós temos aí o terceiro subtópico, né? Que é barreiras nas missões transculturais. Olha, ó, quais são as barreiras que nós vamos enfrentar? Há barreiras complexas aí para a evangelização do mundo. E a igreja precisa conhecê-las, né? E preparar para realizar a tarefa missional. Então as barreiras são inúmeras. Vejamos, barreira geográfica. Então você está no Brasil, vai, por exemplo, para a Bolívia. Então você tem um outro local, então você tem que se deslocar para um outro país. Você está no Brasil, vai lá para o Vietnã. Então é um outro país, você vai atravessar o oceano, você vai, né? Então a primeira barreira é a geográfica. Então novas nações, novas culturas, né? Temos assim a barreira cultural, né? Que é valores de vida, costumes, hábitos. Tem a barreira econômica também, né? Aí diferenças de moeda, comércios. Tem a barreira linguística também, as línguas nativas. Tem a barreira religiosa, né? O caso do islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Então, os apóstolos enfrentaram essas mesmas barreiras. Mas na força do Espírito, né? Eles levaram o evangelho, saíram de Jerusalém e alcançou até os confins da terra. Então, esse mesmo Espírito está com a igreja, presente, do século presente, e para confirmar essa missão aí de proclamar o evangelho. Então, todas essas barreiras existem, são reais, e os missionários transculturais já começam antes de ir, já começam a entender essa barreira
e se preparar para transpô-la com o menos sacrifício possível. Então vão entender a questão da barreira aí geográfica, a questão da barreira cultural, vai tentar entender os costumes, as comidas que se comem, né? A questão da barreira econômica, as diferenças de dinheiro, de moedas, né? E a barreira linguística, vai se também aprender a língua, então é importante aí. Então, resumindo, missões transculturais passam aí pelo desafio cultural dos povos nativos. E nós temos aí o terceiro tópico nosso, né? E dentro desse terceiro tópico nosso, nós temos aí a visão global do evangelho no mundo. E aí é composto por dois tópicos, que é evangelização e discipulado, e arrependimento e capacitação. Então nós temos aí o primeiro aí, né? Está lá em Mateus 28, né? Nós temos aí Mateus 28, versículos 18 e 20, que vai dizer para nós aí claramente aí o que está. Ó. Em Mateus 28, 18 vai dizer assim: e chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide e pregai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito conhecida essa passagem, tá? Então, essa foi uma ênfase aí do Senhor Jesus aos seus discípulos, né? Que deveria fazer discípulo, que essa é a ordem, e é baseada aí nessa relação do mestre que nós temos que nos firmar. Então, nessa ordem aí está realmente claro para nós a missão não se dá apenas num ato, né? No momento, mas fazer discípulo, conforme a Escritura, demanda tempo, né? Então, nosso Senhor passou pelo menos 3 anos aí forjando o caráter dos seus discípulos para outro lado, né? Para levar o evangelho. Então, Marcos 16 vai falar sobre isso. Então, é a proclamação, é o anúncio. Então, essa tarefa missional, ela leva aí em conta a proclamação do evangelho. Então, e também a formação desse novo convertido. Nós falamos lá atrás que vai pregar o evangelho, vai discipular e vai integrar ele junto à igreja onde ele vai ficar. Então, você faz o trabalho completo. Então, evangelização, discipulado, né? Não pode ser excludente jamais. São duas faces aí da mesma função. Então, alguém diz assim que a igreja ela até consegue ter muitos filhos, mas ela não consegue ser uma boa babá para cuidar desses filhos. Então é importante que a gente dê à luz a muitos filhos espirituais, mas também tenha capacidade, aquele amor de mãe, de cuidar dessas pessoas para que elas possam ser discipuladas e integradas. Aí nós temos o segundo tópico, que é o arrependimento, né? E capacitação do espírito. Então, na missão transcultural, né? A mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão de pecado. Então, não importa a cultura que você vá, sempre tem que ser levado em consideração que a pessoa precisa entender quem é Jesus e aceitá-lo como Salvador de sua vida e arrepender dos seus pecados. Lá em Lucas 24, 46, vai dizer assim, né? Lucas 24, 46. Nós temos aqui diz assim, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convia que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunha. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, esta missão de levar o evangelho para que as pessoas aceitem Jesus como Salvador, se arrependam dos seus pecados, já é uma ordem do próprio Cristo, quando ainda estava aqui. Então, ele deixou essa responsabilidade. Então, esse é atender essa autoridade, essa ordem, né, de quem realmente tem autoridade, que é o Senhor Jesus, ok? Então, nós precisamos ser testemunha,
Tudo isso no poder do Espírito, sem dúvida nenhuma, e ele diz, olha, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 8. Então, nós temos que estar pronto aí para levar essa mensagem e prontos para ser capacitados pelo Espírito Santo e não negar jamais, né? Rogando aí que os pecadores se arrependam e creiam no Senhor Jesus. Então, a proclamação do Evangelho leva em conta, né, a evangelização, discipulado e arrependimento e capacitação do Espírito Santo. E nós temos aqui a conclusão, né? A nossa conclusão vai falar que esse grande desafio de missões transculturais, de alcançar o mundo inteiro, com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como a igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém. Se a gente observar o que aconteceu na igreja primitiva, eles começaram em Jerusalém, aí veio a perseguição e eles se espalharam por todas as nações. Está esperando uma perseguição? Ou é melhor nós atendermos ao pedido do Senhor Jesus? Então é importante a gente analisar isto, ok? Então, de Jerusalém, né? Saía de Jerusalém e a perspectiva era alcançar aí os confins da terra. E há muitas pessoas aí, nós falamos sobre isso, né? Há muitas pessoas que estão ainda que não foram alcançadas, segundo próprios missiológicos, 12 mil etnias ainda não foram alcançadas. Então precisamos dar ouvido aí a essa ordem imperativa do Senhor, né? E precisamos ir atrás dessas pessoas, ok? Levar a elas a água da vida, saciar aqueles que estão sedentos por vida eterna, porque o pecador, ele depende do envio aí de Cristo, né, para ouvir as boas novas. O pecador está clamando, está chorando. Envia alguém, como diz lá Paulo, né? Ele teve aquela visão de um homem que dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Então, que Deus possa te abençoar grandemente. Fique na paz do Senhor e espero que esse estudo tenha te ajudado. Fique com Deus.